Pai querido e santo, eu te agradeço por tudo que o Senhor já operou nessa noite, por receber esse culto, ainda que nós somos tão falhos e pecadores, mas pelo sangue de Jesus Cristo fomos purificados e podemos oferecer ao Senhor ações de graças, louvor e adoração. E nesse momento nós precisamos da tua palavra. Que o Senhor fale conosco, fale com cada um que está aqui nessa noite, com os irmãos que estão acompanhando pela rede social, que não puderam estar presentes. Abre o coração, abre o entendimento, para que a tua palavra gere vida e transformação em nós, Pai. Eu oro para que o Senhor me capacite, me abençoe, dê unção do teu Espírito Santo, para que eu transmita com fidelidade a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem que eu postei ontem no Facebook, no Instagram da igreja e também no meu, sacerdócio no tempo da graça. A gente vai aprender um pouco sobre o que é o sacerdócio no tempo da graça. Eu convido você a abrir comigo no livro de Levítico, capítulo 6, dos versículos 8 ao 13. São dois textos que nós vamos usar por base. O primeiro é Levítico 6, de 8 a 13, que diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto a este. Depois trocará suas vestes e colocará outras, e levará a cinza para fora do arraial num lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Havia uma lei estabelecida por Deus chamada Lei do Holocausto. O que era o holocausto? O que significa holocausto? A palavra holocausto, no sentido original hebraico, significa aquilo que sobe a Deus. Aquilo que sobe a Deus. E essa lei do holocausto, ela fazia uma referência à expiação do pecado, ao perdão do pecado que era concedido por Deus. Se você abrir em Levítico 1, de 1 a 5, ali está estabelecido os detalhes sobre a lei do holocausto. Ele diz assim, tudo ordem direta de Deus para Moisés, olha. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará um macho sem defeito. A porta da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante Deus. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. E depois tem todo o procedimento que o sacerdote precisava fazer. Então, resumindo, o pecador, para receber o perdão na antiga aliança, no tempo da lei, ele precisava trazer algo que lhe pertencesse ou lhe custasse um preço. Se ele não tivesse rebanho, gado, ele tinha que comprar um novilho, um cabrito, um animal perfeito, não podia ser animal defeituoso nem doente. E ele pegava esse animal, eu gosto muito de imaginar essa cena, porque era uma forma como Deus estava ensinando aquele povo que todo pecado tem um preço de sangue. Um sangue precisava ser derramado. E então você pegava um animal inocente, e, aliás, eu já falei esse texto aqui algumas vezes, e ele levava aquele animal à porta da tenda da congregação e apresentava ao sacerdote. E ali ele estava admitindo: eu sou um pecador, eu preciso perdão dos meus pecados, e está aqui um animal para ser sacrificado no meu lugar. O animal não tinha pecado nenhum. E aí então ele colocava a sua mão sobre a cabeça daquele animal, e
uma oração era feita como se o seu pecado, a sua culpa fosse transferida para aquele animal, e o sacerdote levava o animal para dentro, sacrificava o animal, aspergia o sangue do animal nos 4 cantos do altar. Depois o animal era repartido em partes, a parte suja, o excremento, era levado para fora, e a parte do animal era lavada, as entranhas e toda a carne, pele, era colocada no altar onde havia uma lenha queimando continuamente, e era a função do sacerdote manter aquele altar sempre aceso, e ali o animal era consumido até virar cinzas. E depois as cinzas eram recolhidas e levadas para fora do arraial e colocadas num lugar limpo, não era jogado em qualquer lugar. Tudo isso era um procedimento que Deus havia estabelecido. O texto que a gente leu aqui, em Levítico 6, de 8 a 13, ele dá alguns detalhes, resumindo do que era feito, como o sacerdote precisava fazer aquele ato de expiação. O animal se tornava um substituto, e o sacerdote era responsável por fazer todo aquele processo, matar o animal, aspergir o sangue nos cantos do altar, dividir as partes, queimar o holocausto, levar as cinzas para fora. E logicamente havia um propósito de Deus em tudo isso, não era à toa, todo esse detalhe, havia um plano, um propósito de Deus. A culpa do pecado, primeira coisa, a culpa do pecado custava um preço de sangue. Quando Adão pecou, um animal foi sacrificado para tirar a sua pele e fazer vestes para ele e para a mulher. Derramamento de sangue por causa do pecado. O sangue do pecador por si próprio não servia. Precisava ser um sangue inocente. Um animal inocente deveria morrer no seu lugar. Um animal macho e perfeito, não podia ter defeito nenhum. Não era qualquer animal. E o corpo desse animal deveria ser consumido inteiramente pelo fogo, pelo holocausto. Obviamente, nós não temos dificuldade nenhuma de entender que tudo isso aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Alguém tem dúvida quanto a isso? Tudo aquilo que acontecia na antiga aliança, toda aquela cerimônia, apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. E o povo hebreu era ensinado e sabia que aquilo apontava para um libertador que viria. Eles não sabiam quando Jesus viria. Mas desde a promessa feita lá atrás para Adão, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, havia a promessa de um libertador, de um salvador. Então o povo entendia que aquilo era simbólico, apontando para um Salvador perfeito, que veio na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus Cristo, e Ele cumpriu tudo isso perfeitamente. E para que a gente agora possa fazer uma correlação com o tempo da graça, eu convido você a abrir também no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 1 ao 14. Uma das matérias no seminário Rema, uma das lições que a pastora Célia passou quando ela dava aula para nós de Antigo Testamento era estudar Levítico e Hebreus junto, para a gente entender as correlações que haviam no passado, com o tempo da graça. Agora vejam só, amados, prestem muita atenção nesse texto. Eu vou ler e vou parar versículo por versículo, porque é importante que a gente tenha essa compreensão. Guardou tudo aquilo que eu falei do sacrifício do passado, de animais? Guarda aí. Hebreus 10, no versículo 1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Olha o que ele está dizendo aqui. A lei do passado, a lei do holocausto que a gente acabou de ler, é como uma sombra de uma realidade superior. Qual é a realidade superior? O sacrifício de Jesus Cristo. Tudo aquilo era uma sombra. E aquilo que era feito ano a ano, ou dia a dia, haviam vários tipos de sacrifícios. Havia um sacrifício específico, era o perdão dos pecados da nação inteira. Aquele era o único dia do ano que o sumo sacerdote entrava com o sangue
de um bode que era sacrificado, levava para dentro do Santo dos Santos, e o outro era solto para morrer no deserto, chamado bode expiatório, né? Daí vem a origem dessa expressão. Esse era um sacrifício pelo pecado da nação inteira. Mas todo homem, todo hebreu, quando ele se sentia carregado de pecado, né, vou juntar todos os pecados desse mês inteiro, vou adquirir um animal limpo, perfeito, e vou levar lá para o sacrifício. Aquilo era uma sombra, né, e era feito continuamente. Passava o mês seguinte, estava cheio de pecado de novo, ele ia lá, pegava outro animal, levava para sacrificar, para que ele se sentisse perdoado. Então todo aquele rito era feito novamente. Por isso que ele diz aqui, que esses mesmos sacrifícios, oferecidos ano após ano, que eles faziam perpetuamente, né, eram sombras de uma realidade superior. Versículo 2: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados? Entretanto, nesse sacrifício se faz recordação de pecados todos os anos. Versículo 4: porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. O escritor de Hebreus estava deixando muito claro que tudo aquilo que era feito em obediência à lei, todos os sacrifícios de animais, todo aquele cerimonial, eram sombras de uma realidade superior. Sangue de animais não poderiam remover pecados. Era simbólico. Então, no coração, pela fé, o pecador se sentia perdoado. Mas então, né? Então ele disse, ele começa a apontar para algo muito, muito superior. Versículo 5 ao 9, ele diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui, estou aqui, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que eram oferecidas segundo a lei. Então ele acrescentou: eis, aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem disse essas palavras? O Senhor Jesus Cristo. Esse texto é o cumprimento de uma profecia do Salmo 40, do versículo 6 a 8, quando Davi profetiza exatamente isso. O Senhor Jesus Cristo veio em corpo, Deus se fez homem, né? Ao entrar no mundo, ele foi formado em corpo humano, e ele cita o Salmo 40, o Senhor não se deleita em sacrifícios e holocaustos. Ele não se deleita em sacrifícios e holocaustos. E ele se coloca se apresentando: eis, aqui estou. Jesus na plenitude dos tempos se apresentando. E para que ele veio? Ele veio para cumprir toda a vontade do Pai. Jesus diz isso nos seus evangelhos: eu vim para cumprir toda a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai qual era? Que ele se tornasse sacrifício, que ele fosse o sacrifício perfeito. Por isso que ele vai até o fim e cumpre o sacrifício na cruz, derramando o seu sangue. Por isso ele diz: eis, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus disse isso ao Pai. As últimas palavras do Senhor Jesus na cruz foi: está consumado, está feito, o sacrifício está cumprido. Então, amados, ele diz assim na sequência, né? Olha que importante entender isso. Versículo 10: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Por que hoje nós podemos nos considerar um povo santo, aqueles que creram em Jesus e receberam como Senhor e Salvador? Porque foi esse o sacrifício. Essa foi a vontade do Pai. Nós somos santificados mediante a oferta que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Só por isso que nós recebemos perdão dos nossos pecados. E ele continua dizendo: todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o sacrifício sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais poderão remover pecados. Ele está citando
o sacrifício da antiga aliança. Agora ele fala de Jesus no versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, olha essa frase, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A quem ele está se referindo aqui? A nós, a eu e você, que cremos em Jesus Cristo e recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, caminhada de santificação, processo de aperfeiçoamento. Foi isso que ele disse, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É para a gente dar uma glória a Deus, porque essa é a obra que nos garante a nossa entrada nos céus, o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que depois que Jesus Cristo ofereceu o sacrifício, acabou. Por isso que Deus permitiu que o templo lá em Jerusalém fosse destruído pelos romanos, e nunca mais se tem sacrifício de animais. O sacrifício de Cristo é único, é perfeito, é suficiente. E nós precisamos compreender isso. Ele, Jesus Cristo, se ofereceu uma única vez, um sacrifício perfeito, suficiente, o aroma mais agradável, subiu à presença de Deus. O que é o holocausto? Aquilo que sobe a Deus. Olha que maravilhoso. Quando eram sacrificados os animais, subia o aroma do sacrifício dos animais. A gente gosta de cheiro de churrasco, bem feito ainda, de carne boa, se sente aquele... Era um aroma semelhante. E aquilo subia à presença de Deus como oferta de aroma suave. Haviam outras ofertas que eram colocadas ervas aromáticas para que subissem um perfume agradável a Deus. Nada daquilo podia se comparar a esse aroma agradável que subiu quando Jesus disse: está consumado. Ali, aquele foi o holocausto mais agradável que subiu à presença do Pai. Uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amém, igreja? Alguma dúvida até aqui? A gente podia terminar a mensagem aqui, compreendendo o sacrifício do tempo do passado, de animais, e o que ele representava e o que é para nós o sacrifício de Jesus Cristo. Se nós podemos ter certeza da nossa salvação, somente porque nós olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo e compreendemos a perfeição daquele sacrifício. É esse sacrifício perfeito, é esse sangue perfeito que foi derramado sobre nós. Por isso que ele diz: sangue da nova e eterna aliança. Uma das orações que nós devemos fazer em voz alta, quando estamos sendo afrontados pelo inimigo, quando você sente que você está debaixo de uma opressão, ou quando você sente que demônios estão te rodeando por alguma situação, é essa. Você lembra o reino espiritual, lembra as trevas, que você faz parte do sangue da nova e eterna aliança, que o sangue da nova e eterna aliança de Cristo está sobre a tua vida, e isso é uma palavra de autoridade que Deus concedeu à igreja. Então, amados, isso é real, nós precisamos entender isso. Hoje eu estava comentando com os irmãos em casa sobre uma experiência que eu tive uma vez, A gente estava no começo da igreja Manaim, e a gente teve um contato com uma pessoa que precisou passar por libertação espiritual. Essa pessoa tinha vindo de seitas que trabalham com ocultismo, e ela ficava possessa por demônios, e aquilo foi um período muito opressivo na nossa vida. E uma vez eu estava em casa orando, eu comecei a sentir uma opressão muito grande, muito grande, muito grande, uma presença maligna me importunando, e eu orava e repreendia, e aquilo resistia, até que eu usei essa palavra. Eu falei: eu te repreendo em nome de Jesus, saia daqui da minha casa, porque eu estou debaixo do sangue da nova e eterna aliança. E foi naquele momento que aquilo dissipou totalmente. Nós temos que ter sabedoria para usar essa autoridade, porque existe um reino espiritual que a gente não vê, mas ele é real. Muitas das opressões que nós, crentes, cristãos, sentimos, procedem de opressão espiritual
do inimigo da nossa alma, de demônios, né? Pior ainda quando o crente ainda dá uma brecha para eles agirem. Aí a coisa complica ainda mais, porque ele acha uma legalidade para agir através e contra a vida de um cristão. Mas voltando aqui para o nosso texto, né? Nós compreendemos a profundidade do que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que a gente celebra a ceia sempre no primeiro domingo do mês. É uma ordenança de Deus, do próprio Senhor Jesus, que se fizesse em memória do seu sacrifício. Olha a importância de compreender o sacrifício de Jesus Cristo, a ponto de que a igreja recebeu uma ordem direta de celebrar a ceia do Senhor, em memória, para que não se esqueça jamais do sacrifício de Jesus Cristo e da profundidade que ele tem. Então a gente celebra também, é um ato simbólico, né? O pão, o suco de uva, representando simbolicamente o corpo e o sangue de Jesus Cristo que foi entregue, o sacrifício perfeito, feito uma única vez. A gente podia terminar aqui, mas cabe mais uma coisa. Se Jesus fez tudo em relação à salvação, e ele fez tudo, não depende do homem, o homem não podia fazer nada pela própria salvação, então qual que é a minha parte? Qual é a minha responsabilidade hoje nessa história? A nossa responsabilidade é a seguinte, amados, né? 1 Pedro 2, versículo 9, diz que nós somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse sacerdócio real te lembra alguma coisa? Nós somos os sacerdotes hoje. Não tem mais aquela separação que tinha na lei, que só os sacerdotes e a tribo de Levi era responsável por fazer tudo aquilo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo da graça. Ela é chamada de sacerdócio real. Nós não precisamos mais de um intermediário, somente Jesus Cristo nos deu livre acesso à presença do Pai. Os hebreus no passado, eles não tinham livre acesso. Eles dependiam de todo o cerimonial do sacrifício. Nós não dependemos disso. Nós somos sacerdócio real. Mas então tem uma comparação, algo que era relativo ao sacerdócio do passado e ao sacerdócio do tempo da graça. E eu vou citar 3 coisas que são importantes, que a gente olhe no sacerdócio do passado e que a gente traga para a nossa vida no sacerdócio do tempo da graça. Volta o seu texto lá para Levítico. Como que o sacerdote se preparava? O que é que o sacerdote tinha que fazer mesmo? Levítico capítulo 6, versículo 9 diz assim: primeira coisa, manter a chama acesa. Função do sacerdote. No tempo da graça, o que isso significa para nós hoje? O que é manter a chama acesa, o fogo aceso no altar? Qual é o altar hoje? O altar é o nosso coração. Se nós somos templos do Senhor, do Espírito Santo de Deus, o altar é o nosso coração. Esse altar tem que se manter aceso, essa chama tem que se manter viva. E o que a palavra de Deus diz? O que é manter essa chama viva? Efésios 5, versículo 18: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Primeira função sacerdotal, que vale para o tempo da graça: manter a chama acesa, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Relacionamento contínuo com Deus, vida de oração, devocional, tempo de adoração, participação do culto, vida congregacional, servir ao Senhor, oferecer os dons e talentos, colocar-se à disposição de Deus. Isso nos torna cheios do Espírito Santo de Deus. E como que eu não me torno cheio do Espírito Santo de Deus? Me embriagando com o vinho que há no mundo. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, é uma referência a se apegar à vida mundana, ao padrão do mundo. Quando um crente, um cristão começa a se nivelar ao padrão do mundo, ele perde o poder, a unção, a autoridade do Espírito Santo. Ele não está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele, mas não está cheio, né?
ele não se enche da presença de Deus, né? Então, amados, primeira coisa para a gente guardar e levar para casa hoje: se eu faço parte de um sacerdócio real, e a Bíblia diz que eu faço, então nessa função eu preciso manter a chama acesa, o fogo aceso no altar. Amém? Precisamos manter a chama acesa no altar. E a segunda coisa que o sacerdote tinha que fazer, para fazer aquele momento de oferecer a Deus o holocausto, ele tinha que colocar suas vestes de linho, limpas. E isso aponta para quê? Vida de santidade. O sacerdócio real, a igreja do Senhor, nós hoje precisamos nos atentar a uma vida de santidade, a um processo contínuo de santificação na nossa vida. Então eu não posso novamente voltar ao padrão do mundo, não posso adotar o padrão do mundo para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. O mundo que faça o que quiser, mas na minha vida isso não pode entrar. Os padrões do mundo não podem fazer parte da vida de um cristão. Sacerdócio é um ministério importantíssimo diante de Deus, e nós somos chamados sacerdócio real, sacerdotes do Rei Jesus. Ai, se um servo de um rei fizesse alguma coisa mal feita naquele tempo antigo, morria, né? E nós servimos o Rei dos Reis, sacerdócio do Rei dos Reis. Imagina como tem que ser a nossa vida levada a sério em relação ao nosso comprometimento, vida com Deus, santidade, santificação. Não podemos fazer vista grossa e achar que no final Deus vai falar: tudo bem, vamos entrar todo mundo, né? A porta larga, vocês sabem para onde ela dá, né? São muitos os que entram por ela e terminam mal, mas a porta estreita, o caminho apertado, esse é o caminho que a igreja tem que seguir. Não tem outra saída. E uma terceira coisa que o sacerdote tinha que fazer, que eu quero destacar aqui: ele tinha a responsabilidade de levar as cinzas para fora. O que é isso? Quem tem churrasqueira em casa? Você faz um churrasco no domingo com a família, aí você larga lá, grelha suja, churrasqueira cheia de cinza com o resto que sobrou. Aí no mês seguinte você vai lá fazer um outro churrasco, você joga mais lenha em cima daquela sobra lá. Você acha que o fogo vai pegar? Tem que limpar. As cinzas tinham que ser retiradas. O que isso aponta para nós? Manter o altar limpo, para receber lenha nova, né? Cinzas têm que ser levadas para fora. Não se mantém o fogo aceso com cinzas velhas. Não se mantém a chama do coração acesa com cinzas velhas. A unção que eu experimentei no passado, aquilo que eu já vivi, a nostalgia: mas aquele tempo lá naquela igreja, a coisa era diferente. Aquilo é nostalgia, aquilo serviu para aquele tempo, não serve para hoje. Cinzas velhas têm que ser levadas para fora. Você pode guardar no seu coração, é bom. Eu tenho grandes lembranças de momentos bons que eu já vivi, mas aquilo que eu já vivi não me alimenta para hoje, amados. A lenha tinha que ser colocada continuamente no altar, o altar tinha que ser continuamente limpo, as cinzas eram levadas para fora. Buscar sempre o que Davi chama óleo fresco de Deus. Davi diz num dos salmos: ele derrama sobre mim o óleo fresco. Depois ele fala: eu me torno como um boi selvagem, eu me fortaleço, né? Olha a visão que o salmista tem, né? Por que ele se sentia como um boi selvagem? Forte, porque primeiro foi derramado sobre ele uma unção nova, refrescante. E como que eu recebo essa unção fresca de Deus? Vida de relacionamento contínuo com Deus, continuamente buscando na presença de Deus. Então nós somos alimentados dessa forma, nos sentimos cheios do Espírito Santo dessa forma. Essa unção vai sendo renovada sobre a nossa vida. Você pode passar alguns momentos de desânimo, sim, todos nós passamos, mas no momento em que a gente busca o Senhor, nós somos renovados. É comum a gente ter essa experiência
Às vezes eu compartilhei com o irmão outro dia. Às vezes eu saio quarta-feira à noite cansado por causa do dia ou da semana que a gente tem para vir na reunião de oração. A vontade da carne é ficar em casa. É você se esticar na frente da TV, ficar fazendo qualquer coisa, relaxando. E se a gente fazer isso, você vai continuar se sentindo fraco. Mas quando a gente sai e vem aqui, começa a orar, começa a interceder, e um ora pelo outro, e tem um momento de palavra, de louvor, é como um culto. Você se sente renovado. Eu não posso dizer que eu estava com toda essa disposição para pregar há umas 3 horas atrás lá em casa. Eu estava com o corpo com vontade de deitar, de descansar à tarde, de relaxar, de fazer alguma coisa. Mas eu falei, Deus, eu não posso ficar nesse desânimo, nesse abatimento. Eu fui para o quarto, orei um pouco, me preparei, vim para o culto, e a gente orou na sala, e a gente já começa a ser renovado, a sentir esse óleo fresco, essa unção espiritual renovando. E que momento que eu me senti mais renovado, como se fosse uma injeção de energia, no momento que estava adorando a Deus com louvor, com adoração. Isso é prática, amados. Eu estou falando o que eu faço, e aconselho os irmãos que não fazem a fazerem. Nos 2 últimos cânticos eu não cantei, mas eu fiquei orando em línguas durante o cântico. A oração em língua, Paulo diz que ela é para minha edificação pessoal. Então quem ora em línguas e tem esse dom e pode desenvolver, o ideal é você orar de uma maneira íntima para você. Inclusive a gente vai falar sobre isso nas aulas que a gente vai ter aí, a maneira certa de usar esse dom. Mas isso é uma forma de manter a chama aqui dentro acesa, de se sentir renovado. Por que nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns? Hebreus 10, 25 diz isso. Alguns deixam de congregar. O que acontece com eles? A brasa fora do altar, que é muito comum, ela apaga, enfraquece o crente, não tem ânimo, não tem força para resistir às investidas do diabo, às tentações, cai em pecado, se afasta, começa a levar uma vida relaxada. Para voltar de novo é difícil. É difícil para voltar. Quem são os 3 maiores inimigos que nós temos? O diabo, Satanás, é um grande inimigo. O mundo é um segundo inimigo. E o terceiro é a nossa carne. 3 grandes inimigos que nós temos que combater para viver uma vida dentro do padrão que o Senhor deseja. Uma vida vitoriosa, uma vida em abundância em Cristo. Então, amados, é isso que nós precisamos fazer. Se nós somos esse sacerdócio real, nós precisamos buscar em Deus esse fortalecimento. Nós não podemos baixar a nossa guarda, Precisamos nos renovar sempre, dia a dia, através de um relacionamento íntimo e intenso com Deus. Relacionamento íntimo e intenso com Deus. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa se esforçar para isso. A salvação já nos foi dada. A nossa parte na caminhada é essa. Nós precisamos buscar isso, Precisamos ter atitudes, não é cruzar o braço. Essa é a parte nossa. É a parte que eu preciso fazer. Eu decido se eu vou servir alguma coisa. Eu decido e coloco a minha vida à disposição de Deus. Eu não sou forçado. Não sou forçado, é uma decisão pessoal. Você servir em algum ministério da igreja é uma decisão pessoal, é uma tomada de atitude. O que mais está faltando hoje, aliás, a gente ouviu ontem, no trabalho com os homens, diga-se de passagem, um momento muito abençoado, que o Senhor recompense em bênção, todo o ministério que trabalhou, a equipe do G, os diáconos que estiveram, o Ministério Intensidade que auxiliou, a palavra que a gente recebeu de edificação. Está faltando atitude, principalmente nos homens. Homens que não têm mais atitude, não têm poder de decisão, levam a vida empurrando com a barriga. Não é o padrão que Deus estabeleceu para o crente. Nós temos que ter atitudes decisivas na nossa vida. Eu vou mudar de vida. Eu não vou ficar nessa acomodação. Eu vou estreitar o meu relacionamento com Deus. Eu vou trazer a minha família para a igreja. Eu vou trazer meus filhos para perto. É função primeiramente do sacerdote do lar, do pai, do homem, Incentivar a esposa, não desanimar,
né? Incentivar os filhos, e não ser o primeiro que puxa para ficar em casa ou para fazer qualquer coisa no horário que é o horário do culto. Está errado, amados. Se a gente for por esse caminho, nós estamos indo para o padrão do mundo. E como a gente cantou aí em Maranata, Jesus está às portas. A igreja que se prepare, a igreja que passe a levar a sério, né? Porque no momento em que essa trombeta soar, né, os que vão subir são os que estão preparados, os que estão cheios do Espírito. Pega lá a parábola das 10 virgens, elas representam a igreja. Metade ficou para fora quando o noivo veio. Elas não tinham óleo nas suas lâmpadas e o fogo estava apagando. As outras tinham óleo para alimentar a lâmpada. Está vendo? O sacerdote tinha que colocar lenha para alimentar o fogo do altar. Então, fica para nós, né, essa lição: manter a chama acesa, as vestes limpas e levar para fora as cinzas. Renovar sempre nesse nosso relacionamento com Deus, porque nós somos sacerdócio real do tempo da graça. E se a gente viver assim, o nosso holocausto, a nossa oferta vai subir também a Deus como aroma suave. Tudo o que a gente fizer vai ser aceito por Deus quando a gente vive nesse padrão. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero chamar o Ministério de Música. Nós precisamos encerrar com uma oração de comprometimento, né? Que nessa oração cada um possa fazer um propósito de comprometimento com Deus. Eu me comprometo a partir de hoje, né? Eu me comprometo a partir dessa palavra que penetrou no meu coração como uma flecha polida. Eu me comprometo para uma vida mais séria com Deus. Eu me comprometo para uma vida de mais santidade. Eu me comprometo. Nós precisamos nos comprometer, amados. Nós estamos debaixo de uma aliança, né? E toda aliança ela tem um comprometimento, né? Quando a gente usa essa aliança aqui, significa que há um compromisso, né? A parte maior e que era impossível de nós fazermos, Cristo fez por nós, mas Ele espera esse comprometimento de cada um que o recebeu como Senhor e Salvador. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. É um momento de uma oração pessoal. Você não vai orar pelo irmão que não veio, você vai orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente obrigado pelo privilégio de poder chamá-lo de Pai. Mediante essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, reconhecendo o nosso chamado para sermos sacerdócio real do Senhor. Pai, que o Teu Santo Espírito não apenas nos constranja, mas também nos capacite a esse comprometimento de uma vida mais íntima e intensa com o Senhor. Que nós possamos nos afastar das coisas do mundo que tem prendido a nossa atenção, para nos voltarmos a Ti, ao primeiro amor, se necessário, para buscarmos a Tua face em oração, em adoração, para ouvir a Tua voz, o Teu Espírito falando conosco, para que o Senhor renove a nossa visão e os nossos sonhos e propósitos de vida. Que nós possamos exercer esse sacerdócio real, compreendendo, Senhor, a necessidade de manter a chama acesa no nosso coração, de manter limpas as nossas vestes, que é uma vida de santificação, de deixar o altar limpo, de remover as cinzas e buscar o que é novo no Senhor, a unção fresca que vem do Teu Espírito. Abençoa a Tua igreja, nós precisamos, Pai. Desperta o nosso coração para essa responsabilidade, Senhor. Aviva a Tua obra, Deus. Aviva a igreja Manaim.
Aviva o coração de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, dos irmãos que ouvem essa mensagem. Acende, Senhor, essa chama e que nós possamos alimentá-la acesa no nosso coração, na nossa vida. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Que essa noite seja uma noite de recomeço, de comprometimento com o Senhor. Essa é a minha oração por mim e pela tua igreja, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.